Sequência de pregação, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 27. Lucas 9, verso 23 a 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, quando abrimos a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o que significa negar-se a si mesmo e quais os benefícios disso para a vida do crente. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua unção e o Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ryan McGraw esteve aqui na nossa igreja uma época e ele publicou alguns livros que são... ele escreveu alguns livros que são publicados pela editora Dr. Joel Bick. E são livros assim bem interessantes. E em um deles ele trata sobre a autonegação ou negar-se a si mesmo. E nesse livro, Ryan McGraw ele vai explorar exatamente essa narrativa de Lucas 9, que eu quero me basear para trabalhar com vocês esse tema. Outro ponto importante, Thomas Boston também, no volume 6 da sua obra, ele tem um sermão todo tratando exatamente sobre o que significa negar-se a si mesmo. Não apenas eles, Thomas Manton tem também um texto onde ele prega em Lucas, onde ele expõe essa doutrina. E você vai perceber que essa é uma doutrina dos nossos pais tão clara e que muitas vezes muito mal explorada nos nossos dias. O que significa negar-se a si mesmo? Como nós podemos viver essa doutrina e o que significa essa verdade para o povo de Deus? Primeiramente, só para que fique claro diante dos nossos olhos, por que nós temos que tratar desse assunto? Porque, se vocês tiverem oportunidade, alguns já devem ter lido, mas se você não leu, no livro que foi publicado pela editora Monergismo, que é de Rosário Butterfield, acerca de a conversão de uma mulher que era lésbica e hoje ela é esposa de um pastor, não é? Mãe de 4 filhos, uma mulher que teme a Deus e foi transformada verdadeiramente. Nesse livro, é interessante você perceber que ela discute alguns pontos que muitas vezes nós nos esquecemos na conversão. O custo da conversão, o custo de abandonar o seu próprio caminho e seguir o caminho do Senhor. E ela descreve diretamente que ela perdeu tudo aquilo que ela tinha. Quando ela foi transformada pelo Evangelho, ela estava às portas de um discurso que ela daria em uma das turmas, encerramento da turma, quando ela foi chamada para ser oradora.
E ela então, o que eles aguardavam e esperavam dela era um discurso que defendesse o feminismo, não é, a causa LGBT, e ela já não pensava mais assim. O evangelho já havia transformado plenamente a vida dela. E ela não teve mais condições de falar o que eles esperavam que ela falasse. Ela não foi demitida, ela conta muito bem no livro, mas ela disse que por causa da sua fé, ela perdeu a sua posição na Universidade de Siracusa, em Nova York. Por causa da sua fé, ela perdeu todos os amigos que ela tinha. E por causa da sua fé, ela perdeu tudo aquilo que ela havia projetado a sua vida. Agora, interessante que ela diz assim no seu livro: mas eu ganhei um homem que me chama de esposa e crianças que me chamam de mãe. Eu ganhei uma família, ganhei irmãos, ganhei paz e agora eu sirvo ao Senhor. Qual é exatamente o custo de seguir a Cristo? O que nós perdemos para seguir a Cristo? O que nós abandonamos para seguir o Evangelho? Ou nós vivemos nessa negociata constante, na tentativa de viver o Evangelho, em que nós vivemos no mundo, nos valores do mundo, e ao mesmo tempo queremos servir a Deus como Ele nos ensina? O Senhor nos chama, irmãos, sem dúvida alguma, para uma mudança radical, e exatamente esse é o princípio do texto que nós lemos. Interessante, ele demanda que os crentes abandonem todas as coisas por causa dele. Eles devem negar-se a si mesmo plenamente, em princípio. Eles devem negar-se a si mesmo plenamente, em princípio. E esse é um ponto importante que deve ser notado. Veja, o seu mandamento e a sua providência determinará o que será, não é, a nossa vida na prática dia a dia. Mas nós devemos ter a consciência que devemos abandonar a nós mesmos, deixar o nosso coração, abandonar o prazer da nossa alma, pecaminosamente falando, e todas essas coisas para segui-lo. Nós devemos seguir a Cristo e confiar nele plenamente. E com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, o nosso compromisso com Cristo é um compromisso de morte. Com a ajuda do Espírito Santo, o nosso compromisso com Cristo é um compromisso de morte. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Seguir a Cristo é um compromisso de morte. Seguir a Cristo custa, e custa muito, irmãos. É um erro pensar que seguir a Cristo custa pouco, porque na visão do Ocidente, desse mundo moderno que vivemos, nós pensamos que ser cristão é apenas ir à igreja domingo, ter algum compromisso com amigos, um clube social, e nós continuamos vivendo a vida como antes, sem abandonar as nossas práticas antigas e sem viver de modo contrário aos padrões do mundo e sem morrer a cada dia para nós mesmos. J.C. Ryle escreveu o seguinte: verdadeiramente um cristão deveria voluntariamente desistir de qualquer coisa que se coloque entre ele e os céus. O cristão deveria voluntariamente rejeitar qualquer coisa que se coloque entre ele e os céus. Voluntariamente. Ele mesmo continua dizendo: a religião que não custa nada não é digno de nada, diz ele. Um cristianismo barato, sem cruz, mostrará no fim, irmãos, que é um cristianismo sem coroa.
Um cristianismo sem cruz mostrará no fim que é um cristianismo sem coroa. Antes da coroa de glória, veio a coroa de espinhos. Antes de Cristo ser chamado, ter recebido um nome que está acima de todo nome, ele se humilhou, sendo inferior, menor, obediente até a morte e morte de cruz. O texto que nós lemos de Lucas, capítulo 9, verso 23 a 27, não é? Ele nos ensina que nós devemos ir a Cristo e negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O que significa isso, irmãos? O que significa negar a si mesmo? E por que é importante isso ser ensinado? Os nossos pais puritanos, eles tinham consciência disso de modo muito claro, irmãos. Nós devemos saber o que é que o ensinamento de Cristo significa, então praticá-lo. A prática da autonegação, a prática de morrer para si mesmo, ela é uma prática desesperadamente necessária para restaurar a vitalidade da igreja nos nossos dias, para restaurar a nossa comunhão com Cristo e o nosso testemunho nesse mundo. Desesperadamente. Interessante nós pensarmos nisso, porque o que significa, olhando para o texto, eu queria que você voltasse comigo para Lucas, capítulo 9, por favor. Né? Entenda que negar-se a si mesmo, a negação de si mesmo, não é um tópico muito popular, é verdade. Né? Mas veja o que Thomas Watson disse. A negação de si mesmo é o fundamento da piedade. Ele diz, veja, e se isso não for bem estabelecido, todo edifício cairá. A autonegação ou morrer para si mesmo é fundamento para a igreja. No capítulo 9 de Lucas, verso 23 a 27, nessa passagem muito conhecida, não é? Muitos são conscientes que Cristo chama os seus discípulos a praticar a autonegação, isto é, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Entretanto, poucos vão entender exatamente quais as implicações e quais os alcances disso. O que significa isso na nossa vida? Se alguém pudesse definir, poderia ser assim, irmãos. Definição de negar-se a si mesmo é o princípio pelo qual, independentemente do custo pessoal, nós cremos e faremos aquilo que Cristo nos ensina e rejeitaremos e fugiremos de qualquer coisa que Ele nos tenha proibido. Qualquer coisa que Ele nos tenha proibido. Interessante, Thomas Boston, nesse livro, nesse volume 6 da sua obra, ele vai exatamente estabelecer um princípio bem interessante para nós. Ele diz, se o coração do homem nunca deixar de apegar-se ao seu próprio ser, isto é, a si mesmo, ele nunca entenderá o que significa negar-se a si mesmo. Mas, por outro lado, ele diz, para que o homem abandone, veja bem, o amor a si mesmo, ele precisa encontrar um amor superior. Para que ele seja capaz de abandonar o amor que ele tem por si mesmo, ele precisa encontrar um amor superior. E aí, irmãos, porque o que é que compensa as minhas perdas? Por que eu vou deixar os prazeres dessa terra? Por que eu vou deixar os prazeres da carne? Por que eu vou deixar de viver no pecado? Para quê? Se eu não compreender aquilo que eu tenho e o que me foi conquistado em Cristo, eu não seria capaz de deixá-los. Qual é o fundamento, então, irmãos, do negar-se a si mesmo? Que fundamento tem? Se nós olharmos de volta para o nosso texto de Lucas, eu quero que você perceba uma coisa bem interessante no texto, irmãos. Veja bem.
ele tem como envelope, veja bem, primeiro o verso 23 diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, onde isso está situado na narrativa? O que é que antecede essa informação? Veja, por favor, no verso 18, acompanhe comigo. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Você percebe que o que antecede a ordem de Cristo, tome a sua cruz e siga-me, é a declaração de Cristo, eu vim para morrer. Eu vim para ser rejeitado pelo mundo. E esse é o princípio fundamental. Mas veja, o que é que eu tenho então de superior? Veja no verso 28, que é o que está depois da narrativa. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro e João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Perceba, a outra visão que eles têm é de Cristo glorificado. Você percebe, 2 coisas estão diante da declaração. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira verdade anterior é, eu vim dar a vida, eu vim morrer pelos seus pecados. Depois ele mostra a glória dele. Você percebe que, no fundo, chamar-nos para morrer é a chamada para o Evangelho. Porque é exatamente isso que Cristo mostra para ele. Que ele veio não para fazer a sua vontade, mas do seu Pai. E o que eles vão receber é a glória. E eles têm a oportunidade de ver o Senhor em glória imediatamente, diz o texto, 1 semana depois. Lucas coloca essa história dentro de uma unidade de tal maneira que ele encerra um chamado à autonegação com a obra do Evangelho de Cristo. Ele encerra uma verdade no meio, ele põe entre essas 2 gloriosas verdades a chamada à autonegação. Interessante pensarmos nisso, irmãos. Podemos dizer assim, negar-se a si mesmo envolve a mudança de prazeres e alegrias por um prazer e uma alegria que eu não posso descrever e pleno de glória. É trocar os prazeres e alegrias pelos prazeres e alegrias que eu não posso descrever. Ryan McGraw diz o seguinte, Cristo é o sol que faz com que a semente da autonegação cresça até que essa autonegação revele a glória de Cristo. Até que ela revele a glória de Cristo. Isso fica claro, exatamente já foi dito, pela própria estrutura do texto. Aquele que toma a sua cruz, irmãos, primeiramente foi Cristo que o fez. Preste atenção nisso. O que significa que eu primeiramente preciso entender o que Cristo veio fazer? Ele veio morrer pelos meus pecados, ele deixou sua glória para morrer pelos meus pecados. Nós temos que olhar primeiramente para a cruz de Cristo, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados.
E ele viveu de modo justo para nos fazer justos. Ele morreu por nossa culpa para nos fazer sem culpa. Ele recebeu o Espírito sem medida para que recebêssemos a medida do Espírito em nossos corações. A transfiguração em Lucas, como nós já vimos, foi apenas uma prova da sua exaltação, que começa na sua ressurreição e continua até aquele dia. Enquanto que a humilhação de Cristo, ela precede a sua exaltação. Interessante isso. A humilhação precede a exaltação. Quando nós somos chamados a tomar a cruz e morrer para nós mesmos e seguir a Cristo, nós somos chamados a fazer o seguinte: a glória será vista na nossa morte. Somente quando morrermos para esse mundo, nós podemos contemplar a glória. Ele ensinou ainda que aquele que humilha a si mesmo será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Perceba que Cristo chama o seu povo, esse é um princípio bíblico, a andar nesse caminho, no caminho que ele estabeleceu para eles. Qual o caminho que nós seguimos? O caminho que Cristo andou. O que nós somos chamados a fazer, o que Cristo fez. Que nós vamos fazer isso nele. A autonegação não é uma obra à parte do Evangelho. Você não pode fazer isso sem primeiramente rejeitar a sua própria justiça, sem primeiramente rejeitar suas obras, sem rejeitar a sua própria bondade. Você precisa negar a sua própria justiça, dizer: eu não sou salvo por minha justiça pessoal. Eu sou salvo pela justiça dele, tão somente dele. Ele continua: significa dizer que antes de negarmos a nós mesmos, perceba isso, antes de negarmos a nós mesmos, nós primeiramente precisamos negar a nossa própria justiça, para que possamos ser encontrados na justiça dele. Antes de negarmos, nós precisamos exatamente entender isso, nós temos que negar a nossa própria justiça. Nós devemos viver através de Cristo. Entenda isso, viver por Cristo, antes que possamos viver como Cristo. Não haverá outra possibilidade. Significa então dizer que descansar em Cristo através da fé somente, é isso que ele está dizendo. E o que significa a fé? Ele diz: a fé é como um mendigo de mãos vazias, que se aproxima diante de Deus. Ele tem tudo para receber e nada para ofertar. Exatamente aquele que entende o conceito da autonegação. Primeiramente, eu preciso morrer para mim mesmo. Primeiramente, eu preciso morrer para a minha própria justiça, para que eu compreenda que eu sou, que eu vou viver de conformidade com os princípios dele. Sem morrer dessa forma, eu não posso viver como ele ordena. Palavras de Thomas Manton: negar a nossa própria justiça é o aspecto mais difícil da autonegação para pecadores. Negar a nossa própria justiça. Nós sempre estaremos agarrados à nossa própria capacidade de salvar a nós mesmos. Nós sempre queremos ter uma força em nós mesmos, a capacidade em nós mesmos, a decisão nossa. Nós sempre queremos ter o controle da situação. Muitos acreditam que eles estão apenas doentes quando a Bíblia diz que estão mortos. Muitos acreditam que eles precisam apenas de um pouco de ajuda, quando eles, na realidade, não precisam de ajuda, eles precisam nascer de novo. Eles estão mortos. Ele precisa de uma ressurreição espiritual, tanto quanto uma ressurreição física. Se você falha nesse ponto de negar a si mesmo, você não saberá como viver para Cristo. Ninguém viverá para Cristo se primeiramente não negar-se a si mesmo nesse ponto. Eu nego a minha própria justiça. Eu nego a minha própria sabedoria. Eu nego a minha própria força.
E eu dependo da força, da sabedoria e do poder de Deus. Você vai ser forte se a tua força vier dele. Preste atenção nisso, irmãos. Se você se mantém em Cristo pela fé, então você vai ser rico além de qualquer cálculo nessa terra. Mesmo que você não tenha, preste atenção nisso, outra pessoa além dele nessa vida ou na vida seguinte, ou no porvir. Nós estamos cientes disso. Eu só tenho a Ele. Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim nessa vida e na vida vindoura. Ou eu tenho alguma coisa a ver com isso, ou eu preciso de algo mais além dele. Antes de podermos viver para Cristo, nós temos que morrer para nós mesmos. Deus não ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Ele ajuda aqueles que não podem se ajudar e não têm como socorrer a si mesmo. Esse é um grande princípio. Você precisa ser limpo de todas as acusações e liberto da prisão antes que você comece a viver. Nenhuma condenação precisa estar sobre você. Isso só acontecerá se a justiça que te salva não for a tua própria, for a justiça de Cristo. Isso é um ponto fundamental. E aqui nós temos que caminhar, irmãos, para entender que aqui começa, e esse é o padrão, a menos que você comece com a negação de Cristo por você, você nunca será capaz de negar-se a si mesmo por Cristo. Ele deixou a sua glória, veio morrer, esvaziando-se da glória. Não no sentido de deixar de ser Deus, mas ele se torna homem e se torna mortal e veio redimir o seu povo. Se Cristo não for o fundamento da tua autonegação, você nunca vai poder negar a si mesmo por Cristo. Quando você é encontrado nele, não tendo nenhuma justiça pessoal, mas a justiça que vem pela fé em Cristo. E você então vai dizer, todas as coisas são nada diante da glória do conhecimento dele. Aí eu vi uma glória superior, e eu troco um padrão de felicidade por um padrão de felicidade superior. A glória do Evangelho de Cristo que me vem e me faz negar a glória desse mundo, os prazeres dessa terra. Exatamente isso. Esse é o fundamento e o segredo da autonegação. Porque o que nós fazemos é seguir os passos de Cristo. Qual o padrão, irmãos, da autonegação? Que padrão é esse que é estabelecido num texto para nós? Entenda isso, irmãos. Negar a si mesmo é um ato integral e precisa ser feito continuamente ao seguir a Cristo. Perceba o que Thomas Watson escreveu. Cristo morreu para tirar a maldição que estava sobre nós, mas não morreu para tirar a cruz de sobre nós. Ele morreu para tirar a maldição de sobre nós, mas não de tirar a cruz que estava sobre nós.
Esse é um princípio básico em Lucas 9, 23. A vida cristã envolve conformidade com a vida e morte de Cristo Jesus. É isso que Paulo fala aos Romanos no capítulo 6. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. É a conformidade com o padrão de Cristo. Seguir Cristo consiste de duas coisas: negar a si mesmo e tomar a cruz. Você percebe? Entenda, a primeira coisa é negar-se a si mesmo. Então eu nego a minha própria justiça, eu nego a minha própria sabedoria e confio na justiça dele e na sabedoria dele. Eu vou morrer para mim mesmo e eu vou tomar a minha cruz. As pessoas frequentemente tomam cruz como sinônimo de sofrimento. Sofrimento é algo que acontece conosco. A cruz é algo que nós tomamos. Sofrimento é algo que vem, ninguém toma sofrimento. Diz assim, eu vou agora passar por um sofrimento. Não, a cruz eu tomo, isto é, eu tomo a decisão de viver para a glória de Deus e não para mim mesmo. E isso trará sofrimento para mim nesse mundo, mas essa é uma decisão. Sofrimento é passivo, enquanto tomar a cruz é ativo. Eu decido fazer assim. Quando nós seguimos a Cristo, irmãos, nós renunciamos à nossa vida nesse mundo. Nós dizemos, nós não queremos a glória desse mundo. Não é isso que nós buscamos. Significa dizer, tomar a cruz significa marchar para a morte. E tomar a cruz significa tomar o caminho voluntariamente. Nós vamos fazendo isso, porque isso agrada a Deus. Nada mais pode nos impedir. Nós renunciamos à vida nesse mundo para vivermos para Cristo. E a nossa geração tem aprendido a negociar o jogo do meio termo. E nós temos vivido nesse mundo fazendo aquilo que desagrada a Deus, para não pagarmos o preço de tomar a cruz e segui-lo, perdendo o que temos e os prazeres desse mundo por causa dele. A autonegação, ela define o caráter cristão, irmãos. Interessante que o salmista, no Salmo 46, que é um salmo que fala sobre a igreja de Cristo, um salmo lindo, por sinal. E o salmo, ele vai exortar a noiva do rei. Sabe o que ela vai dizer para a noiva do rei? Esqueça o teu próprio povo e a casa do teu pai. Você agora é parte de uma nova família que vai redefinir sua vida completamente. O cristão torna-se parte da igreja, que é a noiva de Cristo. Ora, não é assim que nós somos chamados, não é assim que Lucas descreve. Ele diz exatamente assim, ora, eu vim não para trazer paz, mas espada. O pai, o filho vai entregar o pai vai entregar o filho. Nós lemos isso no Evangelho de Marcos. As pessoas vão entregar umas às outras. Já não haverá simplesmente relação sanguínea quando trata de coisas espirituais. Agora nós não pertencemos mais. E aí ele diz, nós não somos parte mais dessa família. Nós pertencemos à família do Senhor. Veja, foi assim que começou a história. É assim desde o princípio. Veja como o homem representa o papel de Cristo desde o princípio na criação. Deixe o homem, pai e mãe.
Quando Abraão foi chamado para ser o servo de Deus, disse o Senhor: deixa a tua terra e a tua parentela. Você percebe que sempre nós somos chamados a perder as coisas nessa vida para ganharmos o que é mais glorioso nessa terra. E essa é a descrição da obra do Evangelho. Preste bem atenção nisso. Cristo deixou a sua glória. Ele deixou para vir buscar sua esposa. Esse é o padrão do Evangelho. É assim que nós devemos viver. Nós deixamos tudo por causa de Cristo. Nada mais nesse mundo pode nos prender. Não tenha dúvida disso. O cristão vai reconhecer que sacrificar a menor parte da ordem de Deus por causa da pressão do mundo é um adultério espiritual. Nós traímos o nosso Senhor quando rejeitamos o menor dos seus mandamentos para aceitar as pressões do mundo. Nós agimos como adúlteros. Os puritanos diziam assim, irmãos: embora nem todo cristão foi chamado para ser um mártir, na prática, todo cristão é um mártir, em princípio, porque ele tem de morrer a cada dia para si mesmo e para as suas paixões. E a glória desse mundo já não nos encanta mais, porque nós amamos a glória de Deus. Thomas Boston, no livro 6, ele diz: Deus teve um único filho, sem pecado, mas ele não tem nenhum filho sem cruz. Só um filho nunca pecou, mas todos os seus filhos carregam a cruz desse mundo. Nós já desistimos da nossa vida quando nós começamos a seguir a Cristo. Nós já começamos a desistir da nossa vida. Já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Nós já abandonamos essa vida quando conhecemos ao Senhor. Porque Ele nos amou e deu a si mesmo por nós. Os cristãos amam a Deus e dão a sua vida por Ele. Essa é a essência da passagem. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós negamos a nós mesmos através da fé em Cristo, não por causa da nossa fé ou da nossa força pessoal. Nós fazemos isso na esperança de que o Espírito ama conformarmos-nos à imagem de Cristo. Se morremos, ressuscitaremos com Ele. Se Ele não amou a glória desse mundo, Ele tem uma glória superior para nós. E essa glória vai apagar as luzes das glórias dessa terra diante dos nossos olhos. Por isso que no texto de Lucas ele diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, ganha-la. Perder a sua vida. Se nós não aprendermos a negar a nós mesmos por amor a Cristo,
então nós morreremos e receberemos a ira da presença do Senhor e receberemos a ira dele. Deus fez o mundo e os homens para viver em comunhão com ele para sempre. O pecado quebrou essa comunhão com Deus. E frequentemente ela destrói a alma do homem. E exatamente assim como a morte é definida, a separação entre o corpo e a alma. Ora, se nós vivemos para esse mundo apenas, irmãos, então nós vamos perder todas as coisas na morte e sofreremos a ira de Deus, de um Deus gloriosamente infinito, por toda a eternidade. Se nós amamos a nossa vida nessa terra e não estamos dispostos a perder nada por causa dele. Mas se nós vivermos a nossa vida em Cristo, nós ganharemos a nossa vida eternamente. Interessante, nós podemos dizer, Cristo veio para nos dar vida em abundância, mas essa vida consiste primeiramente em conhecer o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O verdadeiro santo carrega Cristo em seu coração e uma cruz nos seus ombros, disse Thomas Watson. O verdadeiro cristão leva Cristo no seu coração e a cruz sobre os seus ombros. Certamente, nós somos desafiados hoje, irmãos, a pensarmos como nós temos vivido a vida cristã. O que é que nós temos perdido, ou rejeitado, ou negado por causa de Cristo? O que custa para mim seguir a Cristo? O que me custa seguir a Cristo? Qual o preço? Se morremos com Ele, nós temos a esperança nele. E nós temos promessas extraordinárias da parte dele. Lembre-se no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, porque há uma promessa, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque há uma promessa, serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, há uma promessa, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os mansos, há uma promessa, eles herdarão a terra. Bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você percebe que a glória dessa terra, a fartura dessa terra, a riqueza dessa terra, nós somos chamados a viver de outra forma, a pobreza, porque nós teremos o reino. As lágrimas, porque teremos os nossos olhos e as nossas lágrimas enxugadas diante de Deus. Ele nos chama a fome, porque teremos fartura. E ele diz, ora, há uma esperança superior, e você pode viver nessa terra, sem depender da glória desse mundo, sabendo que em mim você tem todas as coisas. E essa promessa, e essa glória, sufoca qualquer benefício que eu possa ter nessa terra, ou nesse mundo. O Senhor vai quebrar o coração dos seus filhos.
certamente, ele vai quebrar o coração dos seus filhos. Anthony Burgess, um teólogo do século XVII, escreveu dizendo: observe que os filhos de Deus são como cera derretida. Estão prontos para receber qualquer impressão que Deus queira fazer neles. Eles estão prontos para deixar a marca que Ele quiser nos seus filhos. Os que seguem a Cristo devem ter corações como cera derretida, ao invés de corações de pedra, que não podem receber impressões. Se você está em Cristo, Deus removeu o teu coração de pedra e colocou um coração de carne. Embora ninguém seja sem pecado nesse mundo, existe uma diferença entre um cristão que se opõe a todo pecado, como pecado em princípio, e alguém que professa conhecer a Cristo, mas em obras nega que o conhece. Preste atenção nisso. Há uma diferença fundamental entre um cristão que se opõe a todo pecado, como pecado em princípio, e nós então abominamos o pecado, e alguém que professa conhecer a Cristo, mas da maneira como vive, nega que o conhece. O Espírito Santo nos capacita a negar a nós mesmos, nos fazendo a responder a palavra de Deus em amor a Cristo. A medida da nossa autonegação não é quão doloroso o nosso exercício religioso é. Obediência à palavra de Deus é a única certeza que governa a nossa vida para negarmos a nós mesmos. Preste atenção. A medida da nossa autonegação não está em quão doloroso o nosso exercício espiritual é. Não é esse o ponto. Não significa isso. Obediência à palavra de Deus é a única certeza que nos governa para negarmos a nós mesmos. As pessoas podem dar o dinheiro que quiser, viajar países, conquistar amigos, se ajoelhar a estátuas, orar uma lista longa de pedidos a santos e anjos, subir escadas de joelhos, orar até que os seus joelhos sanguem. Eles podem fazer toda essa dor no exercício espiritual, mas eles nunca negaram a si mesmos. Não importa quão dolorosa a sua religião é, mas o que importa é se você não vive para você mesmo. Se você vive para Deus. Não tem nenhuma mudança na sua vida. Subir escada e descer escada. Mas morrer para você mesmo trará toda a diferença. Certamente fará toda a diferença. Como você vive para o Senhor? Por que às vezes você deixa de amar o mundo para amar a Deus, mas logo em seguida você começa a amar o mundo mais do que amar a Deus? Por que isso acontece? Porque certamente nós perdemos de vista a glória da esperança revelada na glória de Cristo. O nosso Senhor, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou,
tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Esse é o caminho da glória. Morrer para viver para Deus. Desde o princípio, essa é a tentação de Satanás. Ele quer fazer você igual a Deus, não morrendo para você mesmo, não submetendo-se ao Senhor, mas fazendo o que agrada ao teu coração. Se você comer do fruto dessa árvore, você será igual a Deus, disse Satanás. O caminho que Deus estabeleceu foi a morte. Depois do pecado, ninguém poderá ser transformado se não for por meio daquele que veio para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Esse será o padrão de vida. Deixando pai e mãe, deixando família, perdendo riqueza, perdendo vida, deixando a glória dessa terra, porque encontramos um tesouro superior. O que acontecerá conosco? É o que aconteceu com aquele homem na parábola, que encontrou um tesouro num determinado terreno. Ele foi para casa, vendeu tudo o que ele tinha e voltou e comprou o terreno, porque a glória daquele tesouro era maior do que tudo o que ele tinha nessa vida. Quem é Cristo para você? Como você tem seguido a Ele? O que custa para você seguir a Cristo? Qual o custo de andar nos caminhos do Senhor? Que preço você está pagando? Isso só será possível se a glória do Evangelho de Cristo e a esperança da ressurreição for a verdade na sua vida. Se primeiramente você morreu para a sua própria justiça. E você sabe por que você que ainda não tem a Cristo nessa noite tenta e busca viver uma vida correta, uma vida que agrada a Deus? Você sabe por que você vive tentando ir longe e cada vez mais você está do Senhor? Porque você faz isso com a tua própria força. Abandone a tua justiça. Abandone a tua justiça. Negue-se a si mesmo. E então, tome a sua cruz e siga o teu Salvador. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os discípulos estavam angustiados. Ele diz: não fiquem com o coração turbado. Vocês estarão onde eu estarei. Eu vou preparar uma casa para vocês. Como que Cristo traz paz a um coração atribulado, falando da esperança. Eu tenho uma casa e nós viveremos juntos por toda a eternidade. Não é o bem desse mundo que ele fala, é a glória da eternidade. Ah, que o Senhor queira nessa noite, irmãos, desvendar os nossos olhos para que contemplemos a glória do Evangelho de Cristo de tal maneira na nossa vida que os prazeres desse mundo eles se apaguem diante dos nossos olhos e a glória do Senhor seja a única coisa
que desejemos nessa terra. E viver para Ele, e morrer para Ele, e sofrer por Ele, e perder por Ele, e ser preso por Ele, e ser demitido por Ele, e tudo por causa dEle, pelo nome dEle, pela glória dEle. E nós então viveremos para Ele. Quem perder a sua vida vai ganhá-la. Mas quem ama a sua vida vai perdê-la. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nessa noite, Senhor, apieda-te de nós pelo amor do Teu nome. Venha ao socorro da nossa alma, Senhor. Quanto apego a esse mundo. Quanto apego às coisas dessa terra, Senhor Deus. Quanto apego às coisas desse mundo. Ó Deus, mostra-nos o prazer da eternidade. Assim como o Senhor descreve no Salmo 1. Existe até prazer no conselho dos ímpios, mas o bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o prazer dele está na lei do Senhor, porque descobriu o melhor conselheiro, a melhor verdade, a única verdade. Ó Deus bendito, mostra-nos essas verdades a cada dia, para não vivermos para nós mesmos, Senhor Deus, mas para a Tua glória tão somente. Tem misericórdia da nossa alma. Abençoa-nos poderosamente. Santifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.